Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos estudar velocidade escalar instantânea. Na última aula eu expliquei para vocês sobre a velocidade média e nós entendemos que a velocidade média é a razão, é o quociente obtido pela distância e o tempo. Velocidade média é a distância dividido pelo tempo, certo? Hoje nós vamos estudar a velocidade escalar instantânea. Fique atento ao exemplo, que é onde eu vou esclarecer para vocês o que significa essa velocidade instantânea. Olha só, velocidade escalar instantânea. Vamos considerar um automóvel que percorreu uma distância de 240 km em um tempo de 4 horas. Nessas condições, a velocidade desse automóvel, como é a distância dividida pelo tempo, vai ser 240 dividido por 4, que dá 60 km por hora. Essa aqui é a velocidade média do automóvel ao longo desse período, desse tempo de 4 horas. Só que é o seguinte, pessoal, vamos analisar aqui uma situação. Isso não nos permite saber como foi esse movimento ao longo dessas 4 horas, certo? O que eu quero dizer com isso? A velocidade do automóvel pode ter sofrido variações ao longo desse período. Observa, o motorista pode ter em um dado momento corrido mais, em outro momento corrido menos, certo? Também as condições adversas da estrada, um buraco, uma lombada, uma subida, uma descida, são situações que obrigam o motorista a fazer variar a velocidade do automóvel. Quer dizer, que a velocidade ao longo do período, ela sofre variações, ela sofre mudanças. Em determinado instante, a velocidade do móvel pode ser 80 km por hora, em outro instante pode ser 100, em outro instante pode ser 120 e assim por diante. A velocidade média é 60 km por hora, que é só dividir a distância pelo tempo da viagem. Mas isso não quer dizer que a velocidade do móvel foi o tempo todo 60 km por hora, não. Ela sofreu variações em decorrência das condições adversas que o motorista encontrou ao longo do percurso. E essa velocidade registrada em cada instante é que recebe o nome de velocidade instantânea. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Dando continuidade aí ao nosso estudo, pessoal, vou falar agora para vocês sobre função horária dos movimentos. Função horária dos espaços. O que é essa função horária dos espaços? É uma equação matemática, uma expressão matemática que permite calcular, determinar a posição em que o móvel ocupa em um determinado instante, tá bom? É para determinar a posição ocupada por um móvel em determinado instante. Vamos considerar uma partícula em movimento uniforme descrevendo a trajetória representada. Observe só a trajetória aqui, ó. Eu tenho aqui o ponto O, que é a origem dos espaços, e uma partícula, tá bom? Que inicialmente ocupa uma posição inicial, tá? Ó, ocupa uma posição inicial em um instante inicial. E logo depois ela ocupa uma posição final em um instante final. Então, o que significa cada um desses elementos? A nomenclatura dessa situação. O O é a origem dos espaços, TO o instante inicial, SO a posição inicial, T um instante qualquer e S a posição final. É o que nós queremos descobrir, qual é a posição final ocupada por um móvel depois de 10 minutos, depois de 20 minutos, 1 hora de movimento. Bom, nós aprendemos que a velocidade é a distância dividida pelo tempo, certo? Só que nós vamos agora usar a nomenclatura referente a esses elementos aqui, ó, o S, SO, o T e o TO, tá bom? A velocidade escalar é ΔS, ou seja, a variação do espaço, dividido por ΔT, a variação do tempo. ΔS, variação do espaço, ΔT, variação do tempo. A velocidade o que é ΔS? A variação do espaço. É o espaço final menos o espaço inicial. E o ΔT é o espaço, é o tempo final menos o tempo inicial, ok? Daí, ó, sendo esse tempo final, esse instante inicial aqui, ó, o TO, instante inicial nulo, porque é onde inicia o movimento, então definimos o TO, o tempo
inicial como zero, tá bom? Ficamos com V igual a S menos SO dividido por T. Ou seja, a velocidade é a posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo. Aplicando aqui a propriedade fundamental das proporções, o produto dos meios igual ao produto dos extremos, colocamos um 1 aqui embaixo do V, ó. E uma vez S menos SO, é S menos SO. E V vezes T, é V vezes T. Isolamos o S e passamos o SO, que é negativo, para o segundo membro. Ele é negativo, ele passa positivo. Aí conservamos o V vezes T. E ficamos com a expressão S igual a SO mais V vezes T. Ou seja, a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Tudo bem? Essa aqui, pessoal, é a equação horária, é a função horária dos espaços, tá certo? É com essa fórmula aqui que nós vamos determinar a posição ocupada por um móvel ao longo do tempo. Vou fazer com um exemplo para vocês, onde a gente aplica essa fórmula, tá certo? Vou fazer aqui um exemplo agora para vocês da aplicação dessa função horária, certo? Observe só. A função horária dos espaços de um móvel é S igual a 50 menos 10T, no Sistema Internacional de Unidade. A questão está nos fornecendo a informação de que a função horária do movimento desse móvel é definida pela fórmula S igual a 50 menos 10T. Com essa informação aqui é possível, olha só, vou botar uma questão para vocês fazerem isso. Definir algumas informações, observa, ó. Como a função horária é S igual a 50 mais 10T, por comparação nós podemos determinar, ó, como a fórmula da equação horária é S igual a SO, que é menos, tá? SO mais V vezes T, por comparação podemos definir, ó, que a posição inicial do móvel, o SO, é 50, que a velocidade é menos 10, entendeu? Então daqui eu já posso determinar que a posição inicial é 50, aí vamos usar uma unidade do Sistema Internacional, digamos que seja 50 metros, tá bom? 50 metros. Já estão definindo uma unidade. E a velocidade de menos 10 metros por segundo. Vamos considerar isso. Observe um detalhe, pessoal. A velocidade é negativa. Sendo a velocidade negativa, o movimento ele é retrógrado. O que quer dizer isso? O móvel está se deslocando no sentido contrário da trajetória. É como se ele está voltando. Quando o móvel se desloca no sentido da trajetória, o movimento é progressivo. Quando ele se desloca no sentido contrário, o movimento é retrógrado, velocidade negativa, beleza? Então, respondendo a questão aqui, ó, isso aqui foi só para vocês entenderem que, por comparação, eu posso determinar essas informações aqui. Determine o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Então, vamos ver. Como a função horária é igual a S igual a SO, no caso 50, menos 10T. Então, quando ele passar pela origem dos espaços, a origem dos espaços é zero, tá bom? Inicialmente, ó, ele iniciou o movimento dele na posição 50, lá na posição 50, ele veio voltando, Então ele passou pela origem, aqui ó, o zero, em qual instante? Eu vou substituir o S por zero igual a 50 menos 10T. Aí resolve essa equação. 10T, que é negativo, para cá vem positivo, igual a 50 agora. Ó, aí vamos lá, para cá. T, que é o tempo, o instante em que o móvel passa pela origem, vai ser 50. E o 10 aqui que está multiplicando, passa a dividir. Então o que vai ser 50 dividido por 10, que dá 5. Então um instante, 5 segundos. Quer dizer, pessoal, que depois de 5 segundos, o móvel passou pela origem das posições, tá bom?
Aí a letra B. Qual a posição do móvel no instante 5 segundos? Tá bom? Então vamos colocar. Pegar a equação horária, que é S igual a 50, só para provar. Menos 10t. Então, ó, qual a posição? Qual o valor de S do móvel no instante t igual a 5? Ó, t igual a 5. Então, substituir o t por 5. Vai ficar 50 menos 10 vezes, no lugar do t, eu ponho 5. S, a posição final, vai ser 50 menos 10 vezes 5, 50. Então, S é igual a 50 menos 50 dá 0. Então, pessoal, quer dizer que no instante 5 segundos, o móvel passou na origem dos espaços. Na trajetória ele passou na origem, passou pela origem, que é a origem dos espaços, que é 0. Tá bom? Vou colocar aqui para vocês entenderem. Aqui uma trajetória, o sentido progressivo é esse aqui, sentido positivo. O móvel vinha se deslocando aqui, ó, no sentido contrário, por isso que sua velocidade é negativa. Aqui é a origem, ó, tá bom? Dos espaços. Quer dizer que esse móvel, ele percorreu essa trajetória aqui, ó, e passou pela origem aqui em 5 segundos. Então demorou 5 segundos para sair aqui da posição 50 metros e chegar aqui na origem das posições. Ele demorou 5 segundos para poder sair de lá e passar por aqui. Ok, pessoal? Mais um exemplo aqui, pessoal. Eu vou ensinar vocês a escrever agora a equação horária do movimento de um móvel, tá bom? Prestem bem atenção aqui, ó, numa trajetória retilínea, tá bom? Temos aqui dois móveis, o móvel A e o móvel B. O móvel A, olha a setinha, se desloca no sentido da trajetória, o movimento dele é progressivo. Já o móvel B se desloca no sentido contrário da trajetória, olha a setinha, para cá, é retrógrado. O móvel A ocupa a posição 50 metros e se desloca com velocidade de 20 metros por segundo. O móvel B ocupa a posição 150 metros e se desloca com velocidade de 40 metros por segundo. Então, a equação horária do móvel A, eu chamo de SA, vai ser, como é SO mais V vezes T, né? Posição final é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. A equação horária do móvel A vai ser a posição ocupada por ele inicialmente, que é 50, mais a velocidade que ele desenvolve, que é 20 metros por segundo, aí vezes T. Essa aqui, pessoal, é a equação horária, tá? Do móvel A. Vamos ver a equação horária do móvel B. S é igual a SO mais V vezes T. Então eu me refiro ao móvel B. Então a equação horária do móvel B vai ser SO, que é a posição inicial ocupada por ele, que é 150. Como ele está se deslocando no sentido contrário da trajetória, o movimento dele é retrógrado, então sua velocidade deve ser negativa, que vai ser menos 40 vezes T. Tá? Fiquem atentos para esse detalhe, pessoal. A velocidade ela pode ser negativa ou positiva, depende do sentido que o móvel se desloca. Com essas informações, eu posso determinar o instante, ó, por exemplo, qual o instante em que os dois móveis se cruzam. Em um determinado momento, pessoal, esses móveis, eles vão passar um pelo outro, eles vão se cruzar, certo? Qual é o instante? Então a gente faz o seguinte, vamos considerar o seguinte: no momento em que os móveis se cruzam, eles vão estar ocupando a mesma posição. Olha só as minhas mãos, ó, móvel A, móvel B, ó. Quando um passa pelo outro, quando eles se cruzam, eles vão estar ocupando a mesma posição da trajetória. Então eu posso dizer que SA, mais para cá, SA é igual a SB, tá bom? No instante do cruzamento. SA é o quê?
É 50 mais 20t. 50 mais 20t é igual a SB, que é 150 menos 40t. Daí vamos resolver a equação, ó. 20t, o 40t, que lá é negativo, para cá vem positivo. Igual a 150. Então, pessoal, o 50, que é positivo, passa negativo. 20 mais 40 é 60, então 60t. 150 menos 50 dá 100. Então, t vai ser igual, ó, a 100 dividido por 60. Está multiplicando, passa a dividir. Corta o zero. T é igual. Vamos dividir aqui, ó, 10 por 6. 10 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes 6 é 6. Para 10 falta 4. 4 não dá para dividir por 6. Falta vírgula lá no quociente. Um zero aqui, ó. Ficou 40. Dividido para 6 dá 6. 6 vezes 6, 36. Para 40 falta 4. Então vamos dizer, aqui de novo vai dar 1,66. Tá? 1,66. Observa só lá a velocidade. Está em metro por segundo. Então a distância é em metros e o tempo em segundos. Então 1,66 segundos. Tá certo? Isso aqui vai ser o tempo que vai... o instante em que os dois móveis vão se cruzar. Então é só mais uma aplicação, tá certo, pessoal?